João 4 agora, o segundo sinal relatado por ele é a cura do filho de um oficial. A cura de um filho de um oficial. E olha o que João 4, 54 vai nos dizer. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Foi este o segundo sinal. João está falando de um episódio muito interessante. Um oficial do rei, um homem com um alto cargo público ali na hierarquia, apesar de ser um homem muito poderoso, tem um problema que ele não pode resolver. Seu filho está enfermo. E quantos de nós, às vezes, vivemos situações assim na vida? Temos recurso, temos uma boa cultura, temos dinheiro, temos influência, mas mesmo assim os problemas permanecem. E é exatamente isso que esse homem está vivendo. E a Bíblia diz que ele vai atrás de Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus, sobre o que Jesus estava fazendo, sobre o que Jesus estava realizando. E ele chega para Jesus e diz: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E Jesus diz para ele: se você não vir sinais e prodígios, de modo nenhum você vai crer. E é interessante que esse texto, Jesus não segue o homem. Por muitas ocasiões você vai ver alguém chamar Jesus: vai até minha casa, como Jairo, por exemplo. E Jesus acompanha aquele chefe da sinagoga e vai lá e toca no enfermo. Mas aqui não. Aqui se trata de um milagre à distância. É uma coisa surpreendente. A Bíblia diz que Jesus só vira para o homem, não dá um óleo ungido, não dá um lenço, não. Jesus só diz: pode ir, teu filho vive. E a Bíblia diz que o homem vai. E quando ele vai, ele está, como eu disse, as jornadas eram longas, ele se encontra com uma caravana que está chegando, trazendo as notícias da sua casa. E as notícias são as seguintes: seu filho já está bom, seu filho já está bom. E você vai ler o texto todo depois, o homem pergunta para os mensageiros: mas que hora que ele ficou bom? Porque nada curava aquele menino. Imagina que ele era um oficial do rei, tinha à sua disposição os melhores medicamentos da época, os melhores cuidados da época, e nada estava resolvendo. E daí falaram: a tal hora. E foi exatamente a hora que Jesus tinha liberado uma palavra de cura para a vida e para a história desse homem, que simplesmente creu na palavra de Jesus. Está aqui a segunda mensagem, o segundo ensinamento que João vai nos trazer com esse evangelho. Jesus Cristo é aquele que traz vida para as nossas famílias. Jesus Cristo é aquele que traz vida para as nossas famílias. Gente, as nossas famílias estão correndo perigo. As nossas famílias estão debaixo de constante ataque. Eu estou falando da minha família, eu estou falando da sua família. A cultura da época, os ensinamentos, os valores, tudo isso, existe um aparato político, partidário, e por trás disso a gente sabe muito bem que é uma guerra espiritual que tem um único objetivo: destruir, acabar com as famílias. É por isso que os valores estão sendo invertidos. É por isso que aquilo que era errado agora se tornou certo, e aquilo que era certo tem sido ridicularizado pela sociedade atual. O diabo procura sempre, desde o jardim do Éden, acabar com as famílias. Olha a história bíblica e você vai descobrir
isso, mas a gente vai ver na palavra que a família é uma ideia de Deus, que a família é um projeto de Deus e que Deus é poderoso para intervir e trazer cura, restauração e milagre na nossa casa e na nossa família. Quando Faraó baixa um decreto ali no Egito e começa a escravidão apertar, e logo em seguida vem a Páscoa, a libertação dos egípcios, você vai ver as pragas vindo. A 10ª praga, o anjo da morte seria solto, seria liberado. E onde houvesse um primogênito, aquela casa seria destruída. Mas a casa que tivesse protegida nos umbrais da sua porta com o sangue do Cordeiro Pascal, o anjo da morte não teria acesso. Eu quero declarar que sobre a sua casa, sobre a sua família, está o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida em abundância. Eu tenho certeza que se a gente tivesse a oportunidade de abrir para testemunhos aqui, cada um de nós poderia contar que em alguns momentos da nossa vida, a gente achou que a nossa família ia acabar. A gente achou que um familiar nosso se perderia. A gente achou que seria o ponto final. Mas Jesus entrou na nossa história. Anos e anos depois, em Atos 16, Paulo vai dizer para um carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O Evangelho não vem só para te beneficiar. A obra que Jesus começou na sua vida, talvez eu esteja falando para pessoas que você é o único cristão na sua casa, mas eu quero dizer para você que a obra que Deus começou na sua vida vai se estender para toda a sua família. Jesus Cristo é aquele que traz cura para a nossa casa e para a nossa família. O nosso vovô João, 90 e tantos anos, lembrando, recordando, escreve essas coisas, para que eu e você, ao lermos essas coisas, possamos descobrir que Jesus Cristo é poderoso para abençoar a nossa casa e a nossa família.